Ao lado de Platão, Aristóteles é um dos dois filósofos mais influentes da tradição ocidental, da história do pensamento ocidental. Ele foi um grande fundador de muitas das áreas do conhecimento que existem até hoje e que se desenvolveram ao longo do mundo medieval. Ele foi sinônimo de conhecimento. A escolástica prezou muito pelos ensinamentos de Aristóteles e a filosofia dele é extremamente vasta. Como eu disse, ele se interessou por basicamente todas as áreas ou muitas das áreas do conhecimento que hoje a gente compreende como biologia, física, epistemologia, metafísica, áreas mais tradicionais da filosofia que ele ajudou a organizar nessa divisão. A gente vai falar sobre isso, mas também estética, poética, retórica, psicologia, lógica, enfim. Então, com certeza uma das pessoas mais influentes de todos os tempos, assim. E Aristóteles nasceu em Estagira, filho de médico, e foi discípulo na Academia de Platão por 19 anos. Posteriormente, como muitos sabem, ele rompe com o pensamento de seu mestre Platão e vai desenvolver suas próprias ideias, vai estudar muito, viajar, fazer vários experimentos empíricos e vai fundar eventualmente a sua própria escola, o Liceu. E Aristóteles ele gostava de ensinar caminhando. Por isso que os seus discípulos ficaram conhecidos como peripatéticos, né? Porque o caminho em grego é peripatos. Então ele inaugura assim a escola peripatética, um termo que ficou popular. Mas então eu acho que antes da gente começar a falar sobre o pensamento do Aristóteles, sua metafísica, sua ética, sua lógica e etc., eu convido você a se inscrever no canal e a curtir esse vídeo se você está se interessando pelo conteúdo. Aqui eu estou trazendo sempre vídeos novos de filosofia e de cinema toda semana. Tem uma playlist de filosofia antiga, na qual esse vídeo vai se inserir. Eu recomendo muito que você assista o que veio antes assim de Aristóteles, dos pré-socráticos até Platão, porque vai agregar o que você vai estar aprendendo nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar do pensamento mesmo de Aristóteles. Um lugar interessante para a gente começar é justamente onde ele começa a se separar de seu mestre Platão. Qual é a sua principal crítica, né, à doutrina platônica? Para o Aristóteles não há mundo inteligível. Começa por aí. Ele vai conceber a existência como um lugar de substâncias individuais. Então, para você conhecer uma substância, um indivíduo, seja um ser humano ou um mineral, você tem que investigar a própria coisa, o próprio indivíduo. Enquanto que para Platão, isso seria enganoso. Lembra que ele rejeitava os sentidos, né? Tinha um grande preconceito com relação aos sentidos, que eles enganam, você vai ver no máximo sombras, vai ter uma noção distorcida, e o verdadeiro conhecimento está em um outro mundo, um mundo inteligível, e as coisas, elas que são manifestadas aqui, elas são manifestações da essência que está no além, no mundo inteligível, no mundo das ideias. E para Aristóteles isso não é possível, porque uma relação ela precisa ser interna ou externa. No caso, essa relação seria externa, mas como o mundo das ideias não está em lugar nenhum, visível, tangível, do ponto de vista da nossa existência empírica, material, então precisaria de um intermediário para configurar essa relação.
Mas como o mundo das ideias, mais uma vez, está sempre nesse lugar intangível, precisaria de infinitos intermediários e para ele isso não faz sentido, né? Embarcar nessa regressão, nesse voo especulativo e abstrato, ele prefere partir do que ele realmente pode ter conclusões mais acertadas, mais seguras, né? E aí ele vai até falar que os sentidos eles são importantes, sim, para o começo do processo do conhecimento. Eles não são suficientes, mas ele já não tem o preconceito platônico de rejeitar os sentidos, né? Ou de colocá-los, né, num lugar muito inferior que deve ser ultrapassado e deixado para trás, né? Nesse processo, como na metáfora, né, do mito da caverna, de abandonar os sentidos e se dirigir ao inteligível. Para o Aristóteles não existe esse dualismo, não existe mundo inteligível. A realidade é constituída de substâncias individuais concretas, feitas de matéria e forma. É por isso que, por exemplo, os seres humanos, eles são diferentes em aparência, mas eles continuam sendo seres humanos. Então, a forma é igual, mas a matéria é diferente, mas a forma é a forma do ser humano, etc. A forma do homem, a forma da mulher, a forma da pedra, a forma do pássaro e por aí vai. Mas isso não está no mundo inteligível. Isso está nas próprias coisas, na própria realidade material e concreta. Para ele é muito importante que as coisas sejam distinguidas apropriadamente de acordo com suas naturezas específicas, para que não haja confusão. E ele vai ter uma grande preocupação em sistematizar o conhecimento. Agora, já entrando nessa teoria, né, do ser, da existência, ele aponta diferentes tipos de relações para analisar os indivíduos, né, os entes ou as substâncias. Ele fala de essência e acidente. A gente pode pensar aqui, um exemplo famoso também. Essência, né? Sócrates é humano, acidente, Sócrates é calvo. Outra categoria, necessidade e contingência. A gente pode usar o mesmo exemplo. Necessidade. Sócrates é necessariamente humano. Sócrates não é necessariamente calvo. Ele é contingentemente calvo, né? Podemos pensar esse exemplo para essas duas que eu já mencionei. Agora, a gente pode pensar também no ato e potência. A semente é semente em ato e árvore em potência. A árvore, por sua vez, é árvore em ato, lenha em potência. E por aí vai, né? Você pode até pensar o ser humano nesse sentido a partir dessa visão de mundo aristotélica, né? Você é um estudante universitário de engenharia, é um engenheiro em potência, etc. Ou mesmo antes, né? E quando você não se definiu assim, você é em potência qualquer coisa, né? Então, abre-se um leque altamente perplexificante de possibilidades que você pode trilhar, né, para o seu caminho. E à medida que você vai escolhendo, você vai só excluindo diversas coisas e mantendo um número muito, né, infinitesimal de coisas que você escolheu comparado ao que você poderia ter escolhido, enfim. Ele fala dos tipos diferentes de causalidades, né? Assim como o ser, né, é uma palavra que pode ser usada para diferentes contextos semânticos, né? É preciso ter cuidado também, não só com a palavra ser, mas também com a palavra causa, né? Com a causalidade, que também não é uma só. Ele vai dizer que existe a causa formal, que diz respeito a o que é tal coisa, a causa material, do que é feito tal coisa, a causa eficiente, por que essa coisa é assim, e a causa final, para que serve essa coisa.
Vamos pensar num exemplo, uma estátua da deusa Afrodite. Qual é a causa formal? A causa formal é uma escultura. Qual é a causa material? O mármore. Qual é a causa eficiente? Por que ela é assim? Porque o escultor fez ela assim. Ele pegou o mármore e trabalhou em cima daquele bloco de mármore, deixando dessa forma. E qual é a causa final? A causa final é a prestação de um louvor à deusa ou mesmo a fruição estética da escultura. Então, com isso, a gente vê que existem diferentes tipos de causalidades, pensamento que vai ser muito influente na história da filosofia. E o Aristóteles, ele pressupunha uma finalidade para tudo. Qualquer coisa que existe tem uma causa final. Mesmo a própria realidade. Mesmo o ser humano. Ele vai dizer que o propósito do ser humano é atingir a eudaimonia, é ser feliz. Mas ele precisa fazê-lo com prudência. Aí já falando da ética aristotélica, né? O seu tratado de ética mais importante é o Ética a Nicômaco, onde ele fala de prudência, ele fala de equilíbrio. O caminho do meio, né, é, em geral, o mais acertado. Um exemplo, você não pode ser medroso demais, nem corajoso ao ponto de ser imprudente, inconsequente, né, de se colocar em risco desnecessariamente. Então, você tem que ter coragem, mas também alguma parcela de medo para que não se prejudique através de uma desmedida, né? Então, para o Aristóteles, tudo tem uma finalidade e também uma causa. Mas se tudo tem uma causa, o que veio no começo de absolutamente tudo? Assim, o que explica tudo? Qual que é esse motor imóvel que deu o start em todo o resto, né? No que vai se desdobrando até tudo estar em curso. É isso que ele vai entender como Deus, como essa causa primeira, o motor imóvel propriamente dito, que não precisa de nada exterior para ter como causa. Vamos pensar a divisão do conhecimento de Aristóteles. Por que os tratados de lógica do Aristóteles são conhecidos como organon? Organon é instrumento, e é por isso que ele coloca a lógica de fora do seu sistema de conhecimento. Porque a lógica, ela não constitui uma área do conhecimento em si própria. Ela está presente nas diferentes áreas. A gente vai pensar na lógica do silogismo, que é a principal, um dos principais temas da filosofia aristotélica e extremamente influente até a era moderna e ainda nela. Tem também a lógica dialética, que é diferente, né? Muito importante para o Platão e etc. Mas no caso do silogismo, você já deve ter se deparado com alguns exemplos, né? A gente pode pensar num exemplo muito clássico também. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Dedução, Sócrates é mortal. Ok, então a lógica está isolada e influencia todas as áreas. Quais são essas áreas? Fundamentalmente 3. Aristóteles vai dizer, existe o conhecimento prático, existe o conhecimento produtivo de poieses e existe o conhecimento teórico, episteme.
Beleza. O que se encontra nessas diferentes áreas? O conhecimento prático diz respeito a uma aplicação muito direta na vida cotidiana, assim. Aí tem os tratados dele da ética Nicômaco, como eu falei, ética a Eudemo, e o seu tratado também sobre política. A política também se insere nessa área. No conhecimento produtivo a gente tem a poética, eu tenho um vídeo aqui sobre a poética do Aristóteles e recomendo muito que você assista. A gente tem também a retórica, porque é o tipo de conhecimento de produção, de criação de uma obra de arte, lírica, de um discurso. Na episteme, no conhecimento teórico, a gente vai ter as áreas da ciência, digamos assim. Biologia, física, astronomia, e não com esses nomes, é claro, Aristóteles tinha tratados em todas essas áreas e, inclusive, contribuiu para a sua consolidação. Então, como eu disse no começo, é um pensador extremamente influente no conhecimento em suas mais diversas esferas, até de psicologia ele tinha tratado, né? Tinha tratado sobre a alma, sobre sonhos, sobre memória. Então, também podemos ver nessa área do conhecimento a metafísica, que ele também que ele considerava a mais elevada, a filosofia primeira, que se preocupa com as causas primeiras e universais. Além disso, tem a matemática e o conhecimento abstrato. É muito interessante lembrar que, para o Aristóteles, a filosofia ela é superior também por sua própria inutilidade, por ela não possuir fins práticos. E ele até lembra que a matemática surgiu, por exemplo, no Egito, entre um meio de sacerdotes que levavam uma vida contemplativa, no ócio, uma vida dedicada ao pensamento. E a filosofia, na Grécia, vai ser também um estilo de vida. E para eles existe uma divisão muito clara entre técnica, prática e conhecimento. Eu acho que somos nós modernos que unimos essas duas coisas. E eis aqui um gancho interessante para a gente pensar o processo de conhecimento na ótica aristotélica. E eu trago de novo aquela questão dos sentidos, onde ele se difere também de seu antigo mestre Platão, que menosprezava os sentidos. Para Aristóteles, o processo de conhecimento ele é muito linear. Ele começa nas sensações, nos sentidos. Depois tem a segunda etapa, que é a etapa da memória. Até aqui, uma coisa interessante, os animais estão juntos com os seres humanos. Alguns animais, não todos. O que vai começar a distinguir os seres humanos é a próxima etapa, a experiência. Porque os animais eles estão nas sensações e nas recordações. Eles não criam associações e abstrações a partir da experiência. Eles não têm o que o Aristóteles chama de experiência. Eles estão num fluxo imanente de sensações e recordações. Com a experiência, a gente dá esse próximo passo. E depois, a gente tem a técnica, ou a arte, no sentido de tekne, no sentido de conseguir criar, forjar algo a partir da experiência. Quando você observa certa reação B
ao fenômeno A, você passa a esperar o B sempre que diante do fenômeno A. E isso permite que a gente estabeleça técnicas que ajudem a obter certos fins almejados diante de diferentes fenômenos diante dos quais nós já temos certa expectativa. E aí a próxima etapa, a episteme, é justamente a etapa do conhecimento teórico e científico, se você preferir. Ele está aí, porque ele não tem mais um fim prático ou técnico, ele está justificado pelo próprio interesse humano de conhecer. E ele vai colocar a filosofia além disso até, além do conhecimento teórico. Porque a filosofia se preocupa em conhecer o que há de mais essencial na realidade, as causas primeiras e universais. Eu fico me lembrando, sempre que eu penso essa coisa do Aristóteles, de conhecimento técnico, né, da tecne, uma etapa antes da episteme, nessa coisa que é muito popular, né, no nosso tempo, de curso técnico. Por exemplo, você faz um curso técnico em cinema. O que isso quer dizer? O que isso vai te fornecer? Sabe? Sempre essa coisa do curso técnico, ele tem, né, uma submissão muito... O conhecimento tá muito automaticamente submetido, submisso à utilidade. Quando você faz uma faculdade, por exemplo, é diferente. Então, se você quer ser cineasta, por exemplo, claro, faça o curso técnico, aprenda fotografia, diferentes lentes, aprenda a editar, a filmar, etc. Mas não se contente só com isso. É importante alimentar e seguir a sua curiosidade, mesmo que seja de forma autodidata, da forma que for possível. E aqui no canal do YouTube, por exemplo, né, você tem muita coisa que você pode explorar, que pode certamente ajudar nesse sentido, né? Eu dei um exemplo muito específico no caso de cinema, né? Tem aqui teoria de cinema, análise de filmes, enfim. Mas para qualquer coisa, assim, né? Hoje em dia o YouTube eu acho que é um recurso espetacular nesse sentido, assim. A gente pode aprender muito com o YouTube. Uma introdução a Aristóteles é algo complexo, assim, de sistematizar, né, e de esquematizar, assim, numa aula breve, mas pretendo trazer, como eu sempre faço, né, vídeos mais longos sobre obras específicas do pensador. Então, se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, curta o vídeo e inscreva-se se você é novo ou nova por aqui. Muito obrigado, até a próxima.